Fala galera, tudo legal? O meu nome é João Gabriel, eu sou professor de Química e Matemática aqui do Preparatório Progressão e hoje eu venho trazer para vocês 4 vídeos com uma questão discursiva em cada um deles. A gente vai revisar vários tópicos de Química do ensino médio, então a gente vai ver desde a Química Inorgânica lá do primeiro ano até a Química Orgânica do terceiro. Então vamos começar. Questão número 1. O gás metano pode ser utilizado como combustível, como mostra a equação 1. CH4 gasoso mais 2O2 gasoso produzindo CO2 gasoso e 2 mols de água gasosa. Utilizando as equações termoquímicas abaixo, que julga necessário, e os conceitos da lei de Hess, responda os itens. Aí ele deu essas equações aqui pra gente, né? Essas equações termoquímicas, beleza. Letra A. Determine a variação de entalpia de combustão do metano. Letra B. Determine a expressão matemática da constante de equilíbrio em termos de concentração da reação de produção do monóxido de carbono. E letra C. Classifique todos os compostos envolvidos em iônicos, moleculares, metálicos ou como átomos isolados. Então, pessoal, eu vou pegar aqui um slide auxiliar para a gente começar a resolver, tá? Então, a letra A, eu já coloquei aqui a equação que ele quer, tá? Ele quer a variação de entalpia da combustão do metano. Então, ele quer o quê? O ΔH da reação. Pessoal, utilizando os conceitos de lei de Hess, nós vamos utilizar essas equações que ele forneceu, de modo que a gente encontre aquela equação final e encontre um ΔH. Então, primeiro de tudo, vamos pensar lá na matemática. Quando você tem uma equação, para você terminar de fazê-la, você tem que isolar o x e isolar os números normais. Então, a gente vai isolar o que a gente precisa, que é, no caso, o metano, o O2, o CO2 e o 2H2O. Então, a gente vai começar a inverter essas equações, beleza? Então, ó, primeiro de tudo, eu sei que metano vai ter que estar no meu reagente. Então, eu tenho metano no produto. Então, eu vou copiar essas reações. Então, ó, carbono sólido mais H2O em gás, formando CO em gás, mais H2 em gás, com um ΔH de 131,3. Aí, eu vou ter CO gasoso mais meio O2 gasoso produzindo CO2 gasoso com uma variação de entalpia de menos 283. E aí eu vou ter essa equação, né, o H2 gasoso mais meio O2 gasoso produzindo H2O gasosa, com uma variação de entalpia de menos 241,8. E aí, pessoal, essa última equação a gente vai inverter. Então, ao invés de ser a produção de metano, a gente vai fazer a equação de decomposição do metano. Então, CH4 gasoso se tornando carbono sólido mais 2 mols de gás oxigênio. Como a gente inverteu a equação, nós vamos ter que inverter o sinal do ΔH. Então era menos 74,8. Agora a gente vai ter 74,8. Então aqui está a nossa primeira transformação, correto? Que a gente fez em roxo. Então agora eu vou pegar uma outra cor para a gente continuar fazendo essas alterações. Então agora, pessoal, eu vou observar o que eu ainda preciso. Eu sei que lá no produto eu vou ter 2 mols de H2O. Então vamos procurar água. Eu tenho água aqui e eu tenho água aqui. Eu tenho água no reagente e tenho água no produto. E eu vou precisar de 2 mols de água, certo? Então beleza. Eu posso inverter a primeira reação, né, para chegar no produto. Mas ok. Aí eu vou ter que ter 2 mols de oxigênio. Eu tenho aqui meio e meio. Você sabe que 1 meio
mais 1 meio é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Beleza? É igual a 1. Então vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar essa terceira equação por 3. Vamos multiplicar ela toda por 3 e vamos ver o que acontece. Então aqui, ó, eu vou pegar a borracha só para a gente apagar os dados dela, para a gente poder fazer essa multiplicação. Então agora a gente está multiplicando a equação termoquímica, a terceira equação termoquímica por 3. Então, ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. E aí, ó, menos 241,8 vezes 3 dá menos 7,5,4. Beleza? Então agora aqui a gente tem a casa arrumada. Então vamos fazer o seguinte agora. A gente fez as modificações necessárias e vamos subtrair tudo, somar tudo. Então, ó, eu vou fazer aqui em verde a nossa resposta final. Então aqui a gente vai ter o seguinte. Ó, carbono sólido no reagente, carbono sólido no produto. Cortou. Depois a gente vai ter aqui, ó, monóxido de carbono gasoso no reagente e monóxido de carbono gasoso no produto. Depois, a gente ainda vai ter H2, 3 mols de H2 com 1 mol, com 2 mols. 3. E aí a gente vai sobrar aqui a água, CO2 e CH4. Mas aqui, ó, eu tenho uma água no reagente e 3 no produto. Então essa água aqui cancela. E agora eu vou ter 2 águas. Perfeito? E aqui, ó, eu vou ter, ó, 3, 1 meio, mais 3 meios. Isso aqui me dá 4 meios, que é igual a 2. Então vamos lá arrumar a casa. Eu vou ter como produto final CH4 gasoso, mais 1 meio mais 3 meios de O2, ou seja, 2 mols de O2 gasoso, para produzir 1 mol, né, de CO2 em gás, mais sobraram aqui 2 mols de água. Perfeito? Então essa vai ser a nossa reação final. Então a gente chegou na reação final. Então eu vou fazer o seguinte. Vou apagar o que a gente já não vai mais precisar para a gente poder calcular o nosso ΔH final. Pessoal, voltando então, nós temos a nossa reação e a gente vai querer saber o ΔH. Nós não somamos todas as reações, então a gente vai ter que somar esses valores de ΔH, certo? E aí, ó, 131,3 mais 74,8 menos 283 menos 725,4, isso vai dar pra gente menos 802,3 quilojoules por mol. Então aqui está a nossa resposta. A variação de combustão, a variação da entalpia de combustão do metano, que é igual a menos 802,3 kJ por mol. Pessoal, tira o seu print. Aí eu quero apagar aqui para vocês, só para explicar uma coisa. Quando a gente está falando de processo de combustão, pessoal, processo de combustão, é o seguinte, sempre vocês vão ter que ter a presença de O2 no meio, tá? De gás oxigênio, de O2 no meio. Quando for um hidrocarboneto, né? Se for um hidrocarboneto, vai liberar sempre CO2 e água. E aí eu quero que vocês pensem o seguinte, pessoal. Um processo, pensa no isqueiro. Você acende a chama do isqueiro. Aqui lá é o processo de combustão do fluido isqueiro, certo? Se você coloca a sua mão perto, você vê que a sua mão vai esquentando. Por quê? A sua mão está absorvendo calor do ambiente. E esse calor está sendo liberado pela combustão. Ou seja, você sabe que
a combustão ocorre liberação, né? Liberação de energia. Aí, pessoal, essa energia, ela está na forma de calor, né? Ou seja, essa energia, ela está em forma de energia térmica. E aí, como aqui, ó, a liberação é sempre um processo exotérmico. E um processo exotérmico sempre vai ter o ΔH menor que zero, o ΔH negativo. Certo, pessoal? Então, fizemos, né, essa finalização do item A. Então, aqui, tira o seu print. Vamos agora, pessoal, para o nosso item B de bola. Determine a expressão matemática da constante de equilíbrio em termos de concentração, isso aqui é muito importante, da reação de produção do monóxido de carbono. Pessoal, vocês vão ter que lembrar que lá da química inorgânica do primeiro ano, o que são óxidos? Óxidos são compostos binários, ou seja, constituído por dois elementos, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Mas você sabe que mono é prefixo de um, então eu tenho um oxigênio e um carbono, então monóxido é o CO. Como eu estou procurando a reação de produção, eu quero o quê? CO nos produtos. E a reação que eu tenho em CO nos produtos é a reação 1 aqui, ó. Então, é o seguinte, determine a expressão matemática da constante de equilíbrio. Então eu quero o Kc, né, porque em termos de concentração, da reação número 1. Você sabe que equilíbrio químico é sempre o quê? Produto sobre reagente. Então eu vou ter CO elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico, né, A1, vezes a concentração de H2 também elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico. Tudo isso vai ser dividido pela concentração de água elevada a 1. Chegamos à nossa resposta. Aí você vai falar, mas João, por que você não utilizou o carbono? Vou explicar, pessoal. Quando a gente está trabalhando com equilíbrio, lembrem-se sempre disso. Quando a gente está falando de equilíbrio, a gente só vai considerar substância no estado líquido, gasoso ou aquoso. Como o carbono está no estado sólido, o carbono não vai entrar. Então, na expressão final, eu vou omitir o carbono, tá? E aí, pessoal, ainda para falar um pouquinho de etimologia, né, do equilíbrio químico, o equilíbrio, pessoal, sempre vai ter essa setinha, tá? Aqui, ó, essa setinha ou essa setinha. Tem gente que coloca essa setinha daqui. Essa setinha não é correta, tá, pessoal? Essa setinha aqui é para ressonância. Fala, João, o que é ressonância? É o que acontece no benzeno, pessoal. São ligações duplas que se movimentam, tá? É o fenômeno de ressonância. Então, as expressões para equilíbrio são essas duas aqui, tá? São as duas mais utilizadas, são para equilíbrio. Então, como eu estou calculando para equilíbrio, aí eu teria que colocar, né, o sinalzinho correto ali. Mas como essa questão ela foi adaptada, né, para ser uma questão de equilíbrio químico, então a gente não tem muito essa gráfica correta, né? Esse modelo visual correto. E aí, pessoal, tira o seu print. Agora a gente vai para o item C. Classifique todos os compostos envolvidos em iônicos, moleculares, metálicos ou como átomos isolados. Então, vamos atribuir uma cor para cada um. Ó. Vamos pôr aqui o verdinho para molecular, vermelho para iônico, esse azul escuro para os metálicos e um amarelinho para os átomos isolados. Tranquilo? Pessoal, revisãozinho primeiro. Vamos aqui pegar um roxinho. Composto iônico, eles vêm de ligações iônicas. Ligações iônicas é o que? É metal
mais ametal, certo? Composto molecular, pessoal, é a mesma coisa que composto covalente, tá? Eles vêm de ligações covalentes. E ligação covalente, você sabe que é o quê? Ametal mais ametal. Ou ametal mais hidrogênio, ou hidrogênio mais hidrogênio, né? E compostos metálicos são aqueles que vêm de ligações metálicas, né? Onde eu vou ter metal mais metal. E átomo isolado é aquele que não é um composto, né? Ele é só um átomo mesmo, um emaranhado de átomo. Então vamos lá. Pessoal, metano, CH4. Carbono é ametal, hidrogênio também é ametal, grosso modo, né? Então eu tenho ametal mais ametal, composto molecular. O2, eu tenho uma ligação de dois oxigênios, né? Dois ametais. Então é o composto molecular. CO2, carbono é ametal, oxigênio também, então ele é molecular. H2O também é molecular. Então a água a gente já viu, né? Tem água aqui de novo, a água é molecular. Então beleza. Carbono sólido. Pessoal, carbono sozinho é átomo, né? Substância simples, átomo isolado. Então aqui tem dois carbonos sólidos. Aí eu continuo. CO, monóxido de carbono, é ametal e ametal, molecular. H2, hidrogênio com hidrogênio, molecular. CO, que a gente já viu. O2, já vimos. CO2, já vimos. O2 aqui de novo, H2 de novo. E o metano aqui de novo. Então, ó, a gente chegou à conclusão de que com todos os compostos são moleculares. Exceto o carbono sólido, que é um átomo isolado. Certo, pessoal? Então aqui foi uma questão bem simplesinha de aplicação de vários conceitos, né? De aplicação de teoria de termoquímica, conceito de equilíbrio químico e classificação de compostos iônicos, né? Compostos inorgânicos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal do Preparatório Progressão. E daqui a pouco a gente se vê no exercício 2.